Shalom pessoal, aqui é a Vera Garcia e eu dividi a aula de número 8 em duas partes. Então aqui está a parte de número 1 e que Deus nos abençoe. Então hoje nós vamos fazer a nossa aula de número 8 do livro de Jacob, de Tiago. E eu vou ler o capítulo inteiro, apesar de que a gente não vai cobrir o capítulo inteiro hoje. Eu vou ler o capítulo inteiro para a gente ter um contexto e, como vocês sabem, eu estou lendo da Bíblia Judaica completa. Então, assim, fica seguido, mas com uma tradução que vocês não têm. Então, fala assim: o que causa disputas e lutas entre vocês? Não são os desejos guerreando em seu interior? Vocês desejam coisas que não têm, matam e invejam, mas não conseguem obtê-las. Então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é que não oram. Ou vocês oram e não recebem, por orarem com motivação errada, a pretensão de saciar os próprios desejos. Esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Ou vocês supõem que a Escritura fala em vão ao afirmar que há um Espírito em nós que cobiça com intensidade? Mas a graça que ele nos concede é maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Gemam, lamentem-se e solucem. Que o seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e ele o exaltará. Irmãos, parem de falar mal uns dos outros. Quem fala contra o irmão ou julga seu irmão, fala contra a Torá e julga a Torá. E se você julgar a Torá, não é praticante dela, mas seu juiz. Há apenas um doador da Torá. Ele também é o juiz, com o poder de salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar outro ser humano? Agora ouçam vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante um ano. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são uma neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor ou Adonai quiser que aconteça, viveremos para fazer isso ou aquilo. Contudo, agora vocês se gloriam de sua arrogância, e toda vanglória é maligna. Portanto, qualquer um que saiba a coisa certa a se fazer e não faz, comete pecado. Então, esse é o capítulo 4. Vou ler agora o 4, 1 a 3, porque a gente vai começar mais especificamente. O que causa disputas e lutas entre vocês não são os desejos guerreando em seu interior? Lembra que a gente já viu no capítulo 1 que fala que a cobiça é que nos leva a pecar, né? Então, ele está repetindo, ele está fazendo aquela coisa de repetição, tá? Para a gente aprender. Então, não são os desejos guerreando em seu interior? Vocês desejam coisas que não têm, matam e invejam, mas não conseguem obtê-las. Então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é que não oram. Ou vocês oram e não recebem por orarem com motivação errada, a pretensão de saciar os próprios desejos. Eu gostei do que o David Stern falou, então eu coloquei aqui na sua integridade. Vou ler para vocês. Há uma heresia corrente entre os crentes que nos Estados Unidos chama de cheap grace, ou a graça barata, alimentando-se do individualismo excessivo e da ganância que graçam nas ideologias ocidentais populares, pretende dar a aprovação de Deus à oração egoísta. Ela ensina: és um filho de Deus, ele é um pai amoroso que não nega nada aos seus filhos. Por isso, podes orar por tudo o que quiseres e Deus dar-te-á.
Queres um carro novo, uma casa maior, roupas elegantes? Basta pedir e ser-vos-á dado. Para além de fazer um mau uso da Escritura, de alimentar falsas esperanças e de fazer da oração um encanto mágico indistinto da feitiçaria, este ensinamento ignora que um pai verdadeiramente amoroso não dá aos seus filhos tudo o que eles pedem. Os pais sabem melhor do que os seus filhos aquilo de que realmente precisam e agem em conformidade. O presente versículo refuta esta filosofia egoísta disfarçada de ensinamento bíblico. Ele fala de uma maneira bem eloquente, eu concordo com ele, eu sei que vocês também concordam. Então, né, Deus não é Papai Noel. Muitas vezes eu já tive que me arrepender disso também. A gente se volta a Deus como se ele fosse um Deus pagão. Nós pagãos e ele um Deus pagão, um Deus com letra minúscula. Eu já orei assim, eu já tive que me arrepender. Né, a gente vai amadurecendo. Eu já compartilhei isso com vocês. E às vezes é tipo assim, Senhor, me perdoa. O Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus, né, que a gente tem que ter essa maravilha, esse temor dele, né? E às vezes a gente aí pedindo para Deus como se ele fosse Papai Noel. Isso tem muito a ver com a atitude do nosso coração, claro. E ele vê isso. Porque tem pessoas que podem pedir a mesma coisa, elas são legítimas, mas a intenção do coração não está no lugar certo. E Deus, obviamente, vê a intenção do coração. Então, mas isso eu acho super importante, porque a gente se acostuma também a. Porque a gente vive nesse meio, a gente ouve muita coisa, às vezes a gente pode cair nessa tentação de ser levianos mesmo com Deus, a maneira como a gente conversa com Ele, como a gente ora, né? Por isso que eu acho super importante, às vezes, dar um tempo antes de orar, para que a gente não ore de acordo com a nossa própria carne, né? Muitas vezes a gente está reagindo, a gente não está agindo, né? Respondendo, a gente não responde, a gente reage, aí não é bom. Então, algo que fica aí, Yaakov falando, ó, pessoal, não faz isso. Quando estava me preparando, né, e eu li esses versículos, eu lembrei de Yeshua, né, de Jesus. Ele fala: eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Eu gosto muito desse versículo porque a palavra diz que a gente não deve julgar ninguém. É correto, claro. Só que a gente tem discernimento, a gente tem que discernir as coisas. E a gente tem que ter cuidado, porque da mesma maneira que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Definitivamente a gente não deve condenar ninguém, porque isso é do Supremo Juiz, como fala aqui, né? Eu sou o juiz. Mas eu acho super importante que a gente julga. E às vezes a gente precisa julgar. Só toma cuidado para que quando a gente julgar seja da maneira correta, a maneira de acordo com as escrituras e olha lá, porque da maneira como eu julgar eu vou ser julgada. Então muitas vezes eu me pego e falo, ai Senhor, me perdoa porque eu estou aqui passando uma linha aqui. Eu, né, me trago de volta, o Espírito Santo fala, ó, tá cruzando a linha aí. E isso é muito bom para a gente imediatamente, sabe, se pegar, porque é um treinamento isso, né? E a outra coisa que Yeshua, Jesus falou, no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Então, ele tem, né, essa unidade com Deus, esse um. E tudo que ele só falava e fazia aquilo que ele via o pai fazer e falava para ele falar. Então, eu muitas vezes oro assim, para que o Senhor me dê essa graça de poder falar o que ele quer que eu fale, de receber dele essa orientação. É que para Jesus era muito mais que uma orientação, porque eles eram um mesmo, estava sincronizado de uma maneira assim que ele orou para que a gente tenha, né? Ele orou por isso em João 17, para que o mundo saiba que ele veio, que nós sejamos um com o outro. Então é possível, é possível.
E eu oro para isso, para que isso aconteça. Esse versículo é ótimo. Essa esposas infiéis provavelmente é uma expressão hebraica, uma expressão idiomática. Vou explicar daqui a pouquinho. Esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Ou vocês supõem que a Escritura fala em vão ao afirmar que há um espírito em nós que cobiça com intensidade? Mas a graça que ele nos concede é maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Esposas infiéis, como eu falei, provavelmente é um hebraísmo que a gente fala, né? Que eu já ouvi essa expressão, é um hebraísmo, é como se fosse uma expressão idiomática mesmo do hebraico. Por quê? Porque eles sabiam do que o Jacó, o Yaakov estava falando, o Tiago. Porque no Tanar, né, que a gente chama de Velho Testamento, Israel era frequentemente comparado com uma esposa muitas vezes infiel e prostituta. Então, quando ele chega e fala esposas infiéis, eles já sabiam do que ele estava falando, imediatamente, porque Deus usa muito essa alegoria na palavra. Por exemplo, Ezequiel 23 e em Oséias 1 e 2. Eu coloquei o Ezequiel 23 aqui, ele compara, né? Ele chama de Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. São as duas irmãs, ele fala. Vocês serão castigados por causa da sua perversidade, sofrerão as consequências de seu pecados de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Porque ele fala, né, que ele tirou, ele viu elas ali no deserto, e ele tirou, e ele limpou, e aí ela foi crescendo e se tornou, né, naquela idade de ser já cortejada, e de se casar, e eles se casaram, e elas se prostituíram. Então, Ezequiel 23 assim, é bem gráfico sobre a esposa infiel. E Oséias 1 e 2 né, eu só coloquei o capítulo 2 do primeiro, o versículo 2 do primeiro, versículo 2 do primeiro capítulo, que fala: Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então ele usou Oséias como, uau, um, um exemplo vivo daquilo que Israel estava fazendo, uma coisa super séria. Deus, assim, totalmente indignado que o seu povo estava indo por um outro lado, né? Porque lembra que o Jacob, o Jacó aí, o Tiago, está falando, né, desse negócio de orar, de quem que a gente está seguindo, vamos assim dizer, né? Então ele fala assim, eu acho interessante, esposas infiéis. Então ele está falando, ó, vocês estão, né, fazendo aquilo que Deus não quer que vocês façam. E eu dou esses dois exemplos. Isaías fala, outros profetas falam sobre essa parte, infelizmente, infiel de Israel, e não é só Israel, né? Nós também, como corpo de Cristo, como igreja, enxertados na comunidade de Israel, infelizmente também somos esposas infiéis, como a gente até discutiu um pouquinho hoje no começo. Então, Tiago 4 e 5. Ou vocês supõem que a Escritura fala em vão ao afirmar que há um espírito em nós que cobiça com intensidade? Então, como a gente já viu, né, quando fala a palavra Escritura, está falando do Tanar, porque o Novo Testamento ainda não existia. Então, isso é super importante. Toda vez no Novo Testamento que a gente vê a palavra Escritura ou Escrituras, está falando do Velho Testamento. E todos os lugares onde eu vi, os estudiosos chegam à conclusão que não há nenhum versículo específico que fala sobre um espírito em nós que cobiça com intensidade. Não tem esse versículo no Velho Testamento. Então, quando a Escritura afirma isso, ele está provavelmente pensando numa série de coisas, tá? O David Stern, que é o que escreveu o comentário
do Novo Testamento, que lá no final eu deixo a informação sobre ele, sobre esse comentário, ele acredita que este espírito é o mesmo que nos influencia com a Etzer Hará. Lembra que eu falei que nós, mesmo crente, quando a gente, né, crê que Yeshua morreu pelo Jesus morreu pelos nossos pecados, ele se tornou pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, então nós somos nascidos de novo, ok? Ele tirou o pecado do mundo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas mesmo assim a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então tem essa influência da Yetzer Hará, que é a tendência para o mal, e a Yetzer Tov, Tová, né, porque é feminino, a palavra Tová, é que muitos, né, estudiosos judeus falam sobre isso, essa tendência. E quem mais a gente alimenta é aquilo que vai prevalecer. Novamente, assim dizer, a gente tem mais energia para fazer aquilo que é certo, para andar em retidão, e quando a gente começa a dar uma relaxada, né? Ah, não quero mais saber, tô cansada, não sei o quê, e a gente começa a se distanciar. É como qualquer relacionamento. Vai perder a salvação por causa disso? Não, não estou falando nada disso. Estou falando aquilo que a gente alimenta, é uma coisa natural. Então, o David Stern acredita dessa forma. Ele também fala que esse espírito é o mesmo referido em Efésios 6:12, né? Essa influência, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que eles estão falando? Quando a gente dá espaço à cobiça, nós estamos alimentando essa Yetzer Hará, que é a tendência ao mal. E aí o David Stern fala também, o impulso maligno é usado por anjos satânicos para fazer o homem pecar. Então é quando a gente já está indo para o lado errado, né? Claro que o inimigo vai vir, porque tem uma porta aberta. É isso que ele está dizendo, tá? Eu concordo com isso. Eu acho que muitas vezes, bom, isso é eu, a Vera. Eu acho que o inimigo só pode entrar quando a gente dá brecha. Se não tiver brecha, ele não vai entrar. Por exemplo, isso é muito interessante, quando lá em Jó fala sobre Leviatã, e faz aquela descrição dele, acho que é Jó 40, 41, não me recordo, e faz aquela descrição de que não adianta arpão, não adianta anzol, nada vai resolver o caso dele. Só Deus que pode neutralizá-lo, vamos assim dizer. Só que lá no finalzinho desse capítulo, que eu não lembro qual é, com certeza, ele fala que ele se alimenta da cobiça, se eu não me engano, é essa palavra, ou ele se alimenta da arrogância, é uma coisa assim. Então, pensa comigo, a única maneira que nós, seres humanos, podemos vencer, por assim dizer, o Leviatã, que é uma alegoria também de Satanás, eu acredito assim, é não dar comida para ele. Se você não der comida para ele, ele não vai, ele se alimenta de, acho que é arrogância que fala. A gente não dá comida para ele, ele vai morrer de fome. É a única maneira. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que o Yaakov está dizendo aqui, para a gente guardar o nosso coração. E uma outra coisa que eu ouvi, eu não coloquei aqui também, mas uma outra coisa que eu já ouvi sobre a cobiça, porque a cobiça é você querer alguma coisa que não é tua, né? A gente tem cobiça quando a gente não acredita que Deus pode prover para nós. Então você quer ter do outro. Só que se a gente cresce que Deus pode nos dar, ponto, 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 pode ser qualquer coisa, né? A gente não vai ter cobiça. Então eu acho que são essas coisas e muitas outras, imagino eu, que o Yaakov está a dizer aqui. E que nós sejamos assim, mas eu peço muito isso para Deus, todas nós, para que quando nós formos achadas com arrogância, com petulância, para que o Espírito de Deus nos mostre, para que a gente possa se arrepender imediatamente. Porque aí não tem espaço para o inimigo. Não tem.
E uma coisa é a gente ser atacado de fora, outra coisa é quando é de dentro. É muito mais difícil. Vocês sabem, todo mundo já tem as lutas internas, né? Traumas, feridas, tal. Aí fica pior ainda, mas quando a gente consegue chegar nesse ponto, viver mais lá do que cá, como eu digo, uau, uau. Então eu creio que o Yaakov está falando sobre essas coisas. Aí ele fala da graça, né? Da graça do Senhor. A graça é o favor, né? Lá em Gênesis 6:8 diz que desculpa, Noé achou graça aos olhos de Deus. Ren, que fala em hebraico. Ren. E Hanum é o gracioso, né? Aquele que dá a graça. E olha só que interessante isso. Muitas vezes ele é traduzido como bondoso, compassivo, misericordioso, benigno por vários tradutores, excluindo a palavra graça do Velho Testamento. Muitas vezes ela é trocada. Por quê? Porque havia esse conflito, né, com a teologia da substituição. Aí, Lucineide, isso é uma das vezes que na palavra, às vezes é bom ir para o original para ver que palavra está escrito ali. Porque por causa da teologia da substituição, que diz, né? Eu tenho até aqui, está escrito. Porque a lei, né, o versículo de João 1,17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então é como se, ok, a lei foi dada por meio de Moisés, então é ruim, é pesada, é coisa, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, como se fossem duas coisas separadas. Não é isso que João está querendo dizer. Ele está falando que essa instrução veio através de Moisés e a graça, por quê? Porque Yeshua é a revelação em pessoa, literalmente, dessa graça e dessa verdade que são contidas ali, naquilo que Moisés recebeu. E a gente aprende isso como se a lei tivesse obsoleta, pode esquecer, não presta, é horrível, não tem nada a ver. Ele está só explicando, ó, a lei veio através de Moisés, só que a graça, a verdade encorpada, né, é Jesus Cristo. Então, a graça é em parte de graça, né, como a salvação em Yeshua, e em parte algo que nós temos que fazer. Ou seja, a gente tem que aceitar, a gente tem que viver de uma maneira digna do Evangelho. Então, a graça ela não é 100% de graça. O rabino Marcelo Guimarães que fala sobre isso, que eu coloquei aqui até um link aí para um estudo que ele deu sobre isso. A lei, ele fala, a lei existe para preservar o nosso estado de graça. Porque lembra que eu falei que é que nem aquela cerca, né? Não passa para esse lado, porque você vai acabar se machucando. Então, a lei é essa graça de proteção. Né? Que nem hoje eu levei uma amiga minha para ver um lugar super bonito aqui perto, e é numas falésias, né? Então, um lugar muito alto e teve muita chuva, então alguns lugares estavam perigosos. E eles colocam uma cerca ali para a gente não passar. Por quê? Porque eles não querem que a gente veja a beleza do lugar? Não, porque eles não querem que a gente se machuque. E é isso que é a lei, né? Essa proteção é uma graça de Deus para nós, é um presente. Então, eu gostei muito dessa frase dele: a lei existe para preservar o nosso estado de graça. Muito lindo. Aí, se vocês quiserem assistir o ensinamento dele.